Bom dia, nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos à nossa aula de revisão. Beleza? Tranquilo? Então tá jóia. Vamos lá. Nós vamos revisar hoje o capítulo 9 e o capítulo 10. Começa na página 138. Tensões e conflitos da Guerra Fria. Ok? Você sabe que a Guerra Fria foi uma guerra de sugestões entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética, antiga União Soviética, claro que hoje ela se chama Rússia. Essa União Soviética, essa união das repúblicas socialistas soviéticas, ela foi dividida, né? Então, claro que a Rússia ainda ficou como um grande país, mas alguns países não participaram e não participam hoje desse tipo de unidade com a Rússia, né? Então, naquela época, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, eles eram aliados, né? E assim eles emergiram como as principais potências mundiais, né? Buscavam a hegemonia mundial. Iniciou-se um período de tensões, né? A Guerra Fria foi uma guerra de tensões, de sugestões, de rivalidades, que dividiu o mundo em duas grandes áreas de influência. De um lado, Estados Unidos, certo? Liderava o bloco capitalista. E do outro lado, a União Soviética, que liderava o bloco socialista. Duas potências em lados opostos. Ok? O bloco capitalista, né, eles tiveram projetos junto com os Estados Unidos, né, através do presidente Henry Truman. Ele apresentou uma política de apoio econômico e militar aos países europeus que não faziam parte do bloco comunista. Então, se você não era comunista, você tinha apoio dos Estados Unidos, inclusive apoio financeiro. O capitalista é assim. Então, eles criaram uma doutrina chamada Doutrina Truman. Né? O que é doutrina? Você tem que seguir aquela ordem ali, para você ter dinheiro. Aí eles fizeram também um plano Marshall, né? Um programa de apoio econômico a esses países. Né? Depois, o bloco comunista, né, durante a Guerra Fria, a União Soviética passou a exercer uma política de controle do leste europeu, buscando manter os países da região alinhados ao bloco comunista. Assim, a União Soviética criou, em 1949, um programa chamado Conselho de Assistência Econômica Mútua, Comecon, com o objetivo de articular as políticas econômicas do bloco comunista e fornecer ajuda financeira e militar para os países que dele faziam parte. Então, cada um tinha suas estratégias. Os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia em 1955, uma aliança militar que previa a unidade do bloco comunista. Tá? E aí, claro, na Segunda Guerra Mundial você teve a Alemanha como uma grande potência, né? Que ao perder a guerra, ela vai ser dividida em duas partes. Ela vai ter uma parte oriental e uma parte ocidental. A parte oriental vai pertencer ao bloco comunista, a parte ocidental ao bloco capitalista, ok? E aí eles criam um muro, né, para dividir a cidade, começa a divisão da cidade de Berlim, para marcar de que lado, né, estavam os socialistas e de que lado estavam os capitalistas. Né? Essa rivalidade ela continua no campo da espionagem. As duas potências criam duas agências. A União Soviética cria a KGB, né, e os Estados Unidos cria a CIA. Né? Então, assim, para espionar, um espiona o outro. Também eles avançam na corrida armamentistas. Eles começam a criar armas, né, potentes para que, numa possível guerra, a disputa, né, não ser tão diferente, né, ser uma disputa um pouco mais igual. Criaram uma indústria cinematográfica a partir do cinema, das artes, eles faziam a propaganda de defesa das suas ideias. E também a corrida espacial. A União Soviética consegue colocar o primeiro astronauta no espaço, sai na frente, né? Chamado Yuri Gagarin. Aí depois os Estados Unidos, né, por si só, eles conseguem chegar à Lua, né? Colocam uma tripulação à Lua. No esporte, Olimpíada, também tem uma disputa.
E depois entra no campo das guerras, né? A Primeira Guerra, a Guerra do Vietnã, aonde os Estados Unidos e a União Soviética não se enfrentam totalmente ou diretamente, mas o que eles fazem? Eles financiam lados, né? Um dos lados do Vietnã é apoiado pelos Estados Unidos e o outro lado apoiado pela União Soviética. Os Estados Unidos perdem a guerra lá, né? Saem humilhados lá, perdem muitos soldados. Essa foi uma grande derrota dos Estados Unidos. E aí o comunismo vai se expandindo. Ele chega à China, a China se torna comunista, faz uma revolução, né? Mao Tse-tung consegue impor as suas ideias e consegue transformar a China, que era muito maltratada pelos capitalistas, em tornar um país comunista. Também Cuba, na América, se torna socialista. Isso é um calo para os Estados Unidos, né? Porque está na América. Então é o único país na América a se tornar socialista. Okay? E aí, por várias vezes, os Estados Unidos tentou invadir Cuba, não conseguiu. Os soviéticos, por trás, financiavam armas, financiavam ajuda. E hoje, até hoje, é um calo para a América, né? E aí, claro, movimentos de contracultura, movimento hippie. Nesse movimento todo, existem vários movimentos de contestação contra os direitos e a liberdade e a favor do feminismo, né? Ou várias outras questões que o mundo não discutia e passa a discutir a partir desse momento também. O movimento negro, a luta por direitos civis, né? Você vai ter vários líderes, né? Como Rosa Parks, uma mulher negra, que não quis ceder o seu lugar a um homem branco dentro do ônibus, porque nos Estados Unidos tinha essa questão do apartheid, a segregação, que os brancos tinham privilégios e os negros não. Vamos ter um movimento como um movimento liderado por Martin Luther King, que era pastor de uma igreja batista, que se coloca como um líder contra a questão da segregação. E Malcolm X, também um líder muito importante, que pregava a luta armada contra a resistência pacífica, né? Ele fundou o Partido Pantera Negra para a Autodefesa, né? Que defendia o uso de armas para reagir à brutalidade da polícia contra a população negra, né? Então isso é muito legal. Esse cara é um cara fera. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos sobre revisão para o terceiro bimestre. Mais 2 capítulos. Valeu? Fiquem com Deus, um abração.